Programa Descomplica. Oferecimento Tecpropé. Conheça o passo a passo da sua pisada. No programa de hoje teremos uma entrevista super importante com a doutora Ana Paula Pandolfi, que é médica, e falará um pouquinho aí sobre a medicina voltada para o adolescente. Então você, pai e mãe, fiquem ligados. Falaremos um pouquinho também sobre as mediações nos cartórios extrajudiciais com a doutora Marla Camilo, que é tabeliando o cartório de Vitória. Teremos também a doutora Alane Colom para descomplicar aí o seu OPV e os seus precatórios, tirando todas as suas dúvidas. E ainda para fechar o programa, teremos uma startup capixaba chamada Lance Bom, para descomplicar a vida dos síndicos e das administradoras. Então aguardem aí, assista o programa e bora descomplicar. Oi, gente, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Descomplica para descomplicar o seu dia de hoje aqui nesse lugar maravilhoso que é o Ítalo Lounge, gente, no Clube Ítalo Brasileiro, para descomplicar os seus eventos. Então confere aí essas imagens maravilhosas desse lugar lindo que é o Clube Ítalo Brasileiro, aqui no Ítalo Lounge, também na Ilha do Boi, para descomplicar os seus eventos. E estamos aqui com essa maravilhosa, gente, doutora Ana Paula Pandolfi, médica, e vai falar um pouquinho aí da medicina do adolescente. Tudo bem, doutora Ana? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bora descomplicar? Bora descomplicar. Estamos também para completar o time com a doutora Larissa Ferreira, que vai falar aqui um pouquinho com a gente também, interagir um pouquinho com a doutora Ana. Doutora Larissa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui hoje com você. Eu que agradeço. A doutora Larissa, gente, ela é presidente da comissão da OAB Jovem, da 8ª Sessão de Vila Velha. Então bora descomplicar aqui com essas lindas e maravilhosas, porque hoje o programa está imperdível. Doutora Ana, bora descomplicar então esse assunto aí tão maravilhoso para quem está em casa? Bora! Muitas pessoas que estão em casa, na verdade, desconhecem até a medicina do adolescente, e eu quero descomplicar essa informação aí para quem está em casa, e já quero pedir para a doutora explicar qual é a diferença da medicina do adolescente e da pediatria. Combinado, vamos lá. A pediatria, que a gente já está mais acostumado, é o especialista que cuida do bebezinho desde a barriga da mãe até 9 anos, 11 meses e 29 dias. Ele pega aquele primeiro desenvolvimento do bebê, que é o mais importante. Lembra daquela questão dos 1.100 dias? Então, ele foca nisso daí. Ele dá muita atenção também em relação às doenças comuns da infância, o crescimento. É nessa fase também que a gente pode diagnosticar autismo, TOD, TDAH, né? Encaminhar para os especialistas. O ebiatra, né, que é o médico do adolescente, ele vai pegar de 10 aninhos até 19 anos. Então ele pega o começo mais complicado também, só que de uma outra etapa, né? A puberdade, que normalmente dura 2 anos, 2 anos e meio. Pode diagnosticar anorexia, bulimia, tentativa de autoextermínio, outras doenças bem mais pertinentes a essa faixa etária. Então, por isso que é importante a gente separar. A gente não tem o geriatra, que cuida do idoso com muito mais detalhe do que um clínico geral? É mais ou menos por aí, para diferenciar as duas coisas. E qual é a idade, doutora Ana? Ah, sim, de 10 a 19 anos. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta também para você, doutora Ana, que pode ser a dúvida das pessoas que também estão em casa. Existe diferença de adolescer hoje e há 15 anos atrás? Então, uma coisa que eu falo muito com os pais, sabe aquele detalhe quando a gente fala, a grama do vizinho é mais verde? Na nossa época, bom, eu tenho 40 para sempre, né? Não sei se vocês são novinhas, mas na minha época, a grama do vizinho era a grama do vizinho. Eu me comparava com tanto física quanto presentes, né? Tudo com o coleguinha da escola, o coleguinha do bairro. Hoje, os nossos adolescentes, com as redes sociais, eles acabam se comparando com o mundo inteiro. O quintal, né? Não é mais só a nossa casa, a nossa rua, a escola, é o mundo inteiro. E aí a gente entra na questão tão importante na adolescência que é a autoestima.
Autoestima não é simplesmente autoestima, né? Ah, eu sou capaz, eu me acho bonita, isso. Não, a autoestima tá muito além disso. Quando a pessoa tá com a autoestima lá no chulé, ela tem nível de ansiedade exagerado, não dorme bem, fica triste o tempo todo, e a tristeza, né, que fica muito recorrente, leva a momentos de depressão, tentativa de autoextermínio. Então, uma coisa puxa a outra. Então, a gente precisa estar antenado nessa questão de prestar atenção mesmo no nosso filho, né, nos seus sentimentos, nas suas emoções, e acalmar o coraçãozinho deles, não ficar relevando as coisas, né, que isso que afasta os pais dos filhos. Verdade. Principalmente na pandemia, né, doutora Ana? Né, nós todos, né, sofremos, principalmente os adolescentes. Que nessa fase a gente sabe, né, eu já fui uma adolescente bem... Rebelde, amiga. Fui uma adolescente bem pimentinha. Então eu sei que em casa tem muitos adolescentes assim, né? E com a pandemia eu creio que os pais sofreram, vamos dizer assim, um pouco com essa socialização. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para a doutora. E quero que a doutora responda assim que eu chamar o break, tá? Qual a orientação que a doutora dá para os pais que estão em casa, né? A gente sabe que ainda tem muitos pais em home office, né? Apesar de tudo, é uma nova realidade, né, para todo mundo. E como que ficou essa socialização em relação aos adolescentes? Então, vou pedir para a doutora aguardar um pouquinho, não responder. Eu vou chamar um break comercial e já voltamos. Tem estacionamento? Tem bom atendimento? Tudo limpo, prático e organizado? Tem festa de aniversário? Tem acompanhamento? E tem a melhor picanha na chapa da região? Churrascaria Trevo, passando em venda nova, a sua parada obrigatória. Se você é empresa e condomínios, então fiquem ligados que eu tenho uma dica aqui maravilhosa para vocês. A empresa ProSaf, ela atua desde 2015 em serviços e equipamentos de combate a incêndio em pânico. Então, se você aí, precisa fazer uma manutenção no seu extintor, nas portas corta-fogo, no seu alarme de incêndio, a dica é ProSaf. Já segue aí, bora descomplicar. E estamos de volta com essa entrevista aqui maravilhosa com a doutora Ana Paula Pandolfi, que ela é médica do adolescente. Eu sei que em casa as pessoas desconhecem um pouco desse ramo, né, da medicina, e ela está aqui justamente para explicar um pouquinho quais são os cuidados aí, mãe e pai, com o seu adolescente em casa. No bloco anterior, eu fiz uma pergunta para a doutora Ana sobre a questão da socialização desses adolescentes, né? Veio a pandemia, a gente sabe que até para nós adultos foi bem difícil, imagina então para os adolescentes, né? E aí eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho, justamente porque como ficou 2 anos, salvo engano, né, doutora? 2 anos, muitos adolescentes que hoje são adolescentes ainda não eram crianças, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Aprendeu rápido, hein? Você viu, né? Então, alguns adolescentes hoje eram crianças de fato no começo da pandemia, porque pode durar 2 anos, 2 anos e meio, toda a evolução da puberdade, né? E o que acontece? Tem estudos já mostrando que crianças mesmo, até 10 aninhos, na verdade um pouco mais novas, que deveriam estar aprendendo de socialização, a mímica facial, mas que não estava vendo mais a mímica facial de ninguém por causa da máscara. Aprender a trocar, por exemplo, vamos fazer revezamento, como tem nas escolinhas, né, e tal. Não sabem fazer isso até hoje. Simplesmente não aprenderam, né, a socializar mesmo com as outras crianças. E o adolescente, uma coisa que a gente percebeu muito rápido, isso era visível porque não precisa analisar, né, a cabecinha, a obesidade. Né? A gente teve que ficar recluso dentro de casa. A obesidade impactou porque a gente fica ansioso, acaba comendo. O que aconteceu? Sedentarismo, porque não podia interagir nos, né, jogos, nada disso, não podia encostar em ninguém. E aí, esses adolescentes, eles ficavam presos dentro de casa, muitas vezes no mesmo ambiente que o pai tinha que fazer o home office e o outro irmão tinha que estudar as coisas de escola, o adolescente também tinha. Aí pensa, aquela falação, muitas vezes não tinha computador para todos na casa. Então, tudo isso deixava o adolescente extremamente ansioso
O humor extremamente irritado. Vocês devem ter ouvido muito essa palavra, você está me irritando. Eu ouvia isso o tempo todo no consultório. E o sono ruim, quase que uma, assim, eu não peguei muita depressão no consultório, mas a gente vê nos estudos que mostram a depressão aumentou muito, a automutilação. Então, tudo isso impactou demais na vida do adolescente. E é por isso que eu sempre falo nos stories para os pais terem calma com os adolescentes, porque não é um momento normal de adolescência em si. Como eu comentei antes, a própria rede social já tirou ele do padrão que nós tivemos na nossa adolescência para um nível mais hard. Agora, você imagina na pandemia. Foi muito mais complicado. A gente ainda está coletando as consequências disso. Por exemplo, tem pesquisas mostrando que apenas 25% dos adolescentes aprenderam tudo ou quase tudo do que foi dado na época da pandemia. Então, nós teremos aí no futuro 75% que aprenderam menos do que isso. Né? Imagina o que vai ser da sociedade. Então, é bem complicado. A gente precisa ter paciência. Eu sei que foi difícil para nós adultos também, mas imagina se nós também estivéssemos num momento de super transição do corpo, das emoções, de aprender a se expressar, como é o caso deles. Então, o baque para eles foi maior. A gente precisa ter calma, paciência e até resiliência para eles aprenderem o que é isso, porque muitos não aprenderam, que é ser resiliente. Verdade. E durante a pandemia, o uso da tela, ele aumentou, né? Aumentou demais. Então, como que a gente pode fazer para poder identificar um limite, assim, saudável? Então, o limite da tela, na teoria, até 10, 11 aninhos, seria 2 horas por dia. Acima disso, 3 horas por dia, né? Na minha turminha aí, dos meus adolescentes. Só que eu, por exemplo, na minha casa, eu não deixo 2 horas todos os dias. Meus filhos têm 9 e 8 anos. É 2 horas na quarta-feira e 2 horas no final de semana. Eu não deixo todos os dias. E aí vai de cada família. A gente tem um limite máximo de 3 horas por dia na adolescência. Mas quanto menos a gente puder liberar, controlar isso daí, vai ser melhor, né? Para o impacto na cabecinha deles. E, gente, quem puder, né, professor que estiver assistindo, por favor, não deixe celular na sala de aula. A não ser se for o caso de ter alguém doente e tudo, mas não deixe, porque isso aguça ainda mais a ansiedade deles, sabe? Não ajuda, só atrapalha. Doutora Ana, quero comentar aqui, né, trazer já aproveitando o assunto, né, a gente sabe que a pandemia finalizou, entre aspas, né, praticamente todo mundo já tiraram as máscaras e isso também vem impactando, né, nas escolas, porque nós que somos adultos, a gente vê aí os memes, né, na internet, né, coloca máscara, melhor de máscara, né, nossa, como que você é feio, coloca máscara. Então, imagine na cabeça das crianças e dos adolescentes, como que a doutora tem lidado e ouvido, né, ouvindo os pais e os adolescentes no seu consultório, como lidar com essa situação? Foi bem difícil para eles, né, no primeiro momento tinha que ficar em isolamento. No segundo momento, quando podia voltar do isolamento com máscara e todos os cuidados, eles tiveram fobia social. Aí agora que estava tudo administrado na cabecinha deles, tinha que tirar a máscara. Aí você pensa aqueles que tiveram toda a puberdade, né? O rostinho cheio de acne, ou barbinha, muitas mudanças que eles tiveram que ninguém acompanhou devagarzinho. Saiu uma criança, pá, voltou um adolescente. Então, na cabecinha deles, eles são quase que um extraterrestre, né? Eu fiquei escondido, agora eu estou voltando. Então, é muito difícil para eles administrarem isso também. E o bullying tem acontecido, né? Exatamente, porque quem não tira máscara é feio. Então, não é assim. É questão de adaptação, é a família dar aquele apoio, é levar em mim. Isso aí. Outro médico de adolescente, ir no psicólogo, conversar, ouvir, não relevar. O diferencial da família que consegue ter o adolescente próximo dele é aquela que ouve. Ouvir faz toda a diferença. Verdade. E, assim, durante a pandemia, a comunicação ficou muito prejudicada. Tem filhos que fingem que nem ouvem os pais, né? Parece que, nossa, não querem nem saber o que os pais têm a dizer para eles. E tem alguma dica ou alguma orientação para passar para os pais, assim, para eles nesse trato com o menor? Então, por acaso, acabei de comentar. Boa pergunta. Quando a gente sabe que é um pouco toma lá da cá, né? Existe um pouco isso. Então, a gente vê que o aumento do uso da tela não foi só para criança e para adolescente, foi para os pais também, né? Verdade seja dita. Então, o que acontece? Muitas vezes eles levam muito trabalho para casa. O filho quer mostrar uma coisa nova que ele aprendeu a fazer, um desenho, né, um desafio que ele conquistou. Olha, agora eu sei fazer tal coisa. E o pai não para ouvir, não para olhar.
ele, e continua lá no negócio dele, que seja tela, que seja um livro, enfim, ele não tá tendo tempo pro filho. Então, o que acontece? O filho vai perdendo a vontade de contar. Quando você convida um monte de vezes a pessoa pra ir na sua casa, ou pra um café, você só recebe não. Você tem vontade de convidar Acaba de novo? desistindo, né, Exato. daquela pessoa. E o adolescente é a mesma coisa, ele acaba desistindo. E aí que tá o perigo. Se ele desiste de mostrar as coisas pra família, vai ter alguém lá na rua que vai dar a atenção que ele não tem em casa. Vai se interessar por aquilo que ele tem a dizer, né? Exato. Ou E pelo esse menos alguém... ou fingir que se interessa. Isso. E se esse alguém da rua for alguém do mundo das drogas, do mundo da, sei lá, né? Do abuso, de tráfico mesmo. Um caminho torto, né? Qualquer caminho torto que você puder pensar. Então você tá perdendo o seu filho simplesmente porque você não ouviu primeiro. Então isso é muito triste e isso acontece, não é só em filmes, isso acontece na nossa casa. Sim, os pais, inclusive em casa mesmo, às vezes até falam, meu filho não conversa comigo, né? Cresce um adulto sem ter aquela conexão com os pais, né? Então a gente está chamando a atenção de você em casa, pai, mãe, que tem o seu filho adolescente. Agora é a hora de se conectar, né? De ter mais empatia, resiliência, não é isso, doutora? E qual é a dica então que a doutora dá para quem está em casa? Além dessa conexão que os pais têm que ter, mas de ficar de olho nesses escapes, né? Não tá falando comigo, tá falando com alguém na rua, né? Então, quais são as dicas que a doutora dá aí para os pais que estão em casa? Então, vamos pensar numa dica legal. O que acontece? Esses filhos, né, que já estão magoados com esses pais, não adianta eu falar para esses pais hoje, né? Nossa, eu tenho que reconquistar meu filho. Então hoje eu vou lá sentar com meu filho e vou conversar com ele. Ele não vai conversar com você como ele tá conversando com aquele amigo da escola, às vezes com a mãe do amigo. Eu tenho exemplo de paciente que não conversa com a própria mãe, mas conversa com a mãe do amigo. E que bom, se você conhece essa mãe, ela é uma pessoa boa, íntegra, né? De uma pessoa honesta, de hombridade. Que bom que não foi procurar alguém na rua. Mas uma dica que eu acho que seria bem interessante. Se contente com um pouco que ele puder te dar. Por exemplo, de noite, você tá lá no horário da TV, tenta ficar lá pertinho dele, deixa ele botar o pezinho em cima de você. Se você pudesse, você vê que ele tá aceitando, faz uma massagem no pezinho, mas você vai ser 20 minutos que seja por dia dele. Como pediatra que sou, eu sei que o dia tem 1.440 minutos. Então, se você doar 20 minutos do seu dia, não é muito, concorda? 20 minutos de 1.440. Se você ficar só sentada do lado dele, na primeira semana você nem fala muita coisa, deixa ver se ele vai te procurar, ele vai perceber a diferença. Se você é aquela mãe que tá sempre corrida, não tem tempo, esses 20 minutinhos que você ficar do lado dele ali, se der pra fazer um cafuné, uma massagem no pé, filho, bota o pé aqui na mamãe, que saudade quando você era pequeno, qualquer coisa desse sentido. No final da semana, no final desses 5, 7 dias, você já vai perceber a diferença. E devagarzinho você vai reconquistando, você vai poder conversar, daqui a pouco você já tá conversando de namoradinho, de namoradinha, de alguma coisa diferente que você nunca imaginou que ele fosse mais falar com você, porque já tava numa situação de aversão, né? É exatamente como eu falei, se você convida, liga, manda mensagem, a pessoa não te responde, uma hora você cansa de correr atrás. E eles não são diferentes. Eles querem atenção. E não é a atenção do mundo, eles sabem que a gente tem que trabalhar, tem que dar conta de um monte de coisa. É que no momento da atenção deles, é a atenção deles. Você deixa o telefone bem longe de você, pra você ser 20 minutos por dia do seu filho. Olha que lindo. Uma dica boa. Exato. Doutora Ana, amei a entrevista de hoje. Muito obrigada de ter vindo aqui no programa. A sua vinda aqui é sempre muito descomplicado, vamos dizer assim, né? Principalmente para os adolescentes que estão em casa, para os pais que estão ali às vezes naquela guerra com o filho, sem saber lidar, né? Com aquelas situações. Então a doutora é muito esclarecedora aqui, muito pertinente as suas informações. Gente, já segue aí a doutora Ana nas redes sociais. E seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Eu sempre amo vir aqui com vocês. Dá um frio na barriga, mas no final a gente consegue. Dá tudo certo. Gostaram da entrevista de hoje, gente? Então bora descomplicar. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com essa maravilhosa doutora Marla Camilo para descomplicar aqui um assunto super importante que é a mediação nos cartórios. Tudo bem, doutora Marla? Seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora Sandra, pelo convite. Eu que agradeço. Bora descomplicar hoje a mediação no cartório? Bora descomplicar. Isso aí, quem está em casa já ouviu falar sobre a mediação aqui no programa. Geralmente a gente fala aí, né, sobre a questão da mediação
extrajudicial e também, gente, no judiciário. E agora a gente está trazendo aqui uma informação para vocês aí em casa sobre a mediação nos cartórios, né, doutora Marla? Desde 2018, o CNJ estabeleceu um provimento que permite mediação nos cartórios. Qualquer cartório conveniado, porque não é obrigatório, é facultativo, ele pode sim fazer mediação e conciliação. Então é importante que o cidadão busque saber quais são os cartórios que estão credenciados. O valor dessa mediação, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu que é o valor de uma escritura sem valor declarado, que hoje aqui no Espírito Santo não chega a R$200. Isso a hora da mediação, e precisa ter mediador cadastrado também para poder fazer essa mediação. Então, tem todo um protocolo, só que olha que interessante. Por exemplo, muitas audiências de conciliação e mediação judicial, você pode protocolar informando que você já fez acordo em cartório e que não vai ser preciso mais seguir com aquela mediação. Ou então você, através de uma certidão do cartório, você informa que a pessoa não teve interesse na mediação, ou que a pessoa sequer compareceu na mediação. Isso serve de prova para você também no Poder Judiciário. Interessante essa informação, viu, doutora Marla? Nem eu sabia. Muito interessante. E como que a gente fica sabendo que o cartório é cadastrado ou não, credenciado? Onde que a gente procura? É importante você entrar em contato, porque por enquanto ainda não existe um sistema, mas você entra em contato com o cartório e pergunta se eles estão fazendo as mediações. Outra coisa interessante também, por exemplo, condomínio, que eu vejo você sempre falando aqui, doutora Sandra, sobre as questões condominiais. Então, essas desavenças que existem nos condomínios podem ser resolvidas em cartório. Antes de se levar à justiça, olha aí, síndico, entre em contato com o cartório, pergunta, olha, eu posso realizar uma mediação com vocês para tentar restabelecer aqui um acordo para que ninguém possa mais entrar nessa desavença. E outra coisa interessante é que acordos feitos em cartório também servem como títulos executivos extrajudiciais, que isso pode ser executado, inclusive protestado. Olha, gente, outra informação super importante aqui. Dá para repetir, doutora Marla? Sempre que se faz uma declaratória por meio de uma escritura pública em um cartório de notas, esse documento, essa escritura, ela serve como título executivo que você pode tanto utilizar deste instrumento para uma execução, ou para você, inclusive, levar ao cartório de protesto para protestar esse título. Então, por exemplo, se fizer um acordo e isso foi entabulado numa escritura pública, se esse acordo não foi honrado, você leva a protesto, que hoje aqui no Espírito Santo o protesto é gratuito. E você também pode levar isso por meio de uma ação de execução. Gente, super importante. Tirando já uma dúvida minha aqui, doutora Marla, você orienta, por exemplo, né? Eu quero que você oriente aqui e explique um pouquinho. Por exemplo, eu tô com uma pessoa que está me devendo, fiz um acordo extrajudicial, existem as mensagens, né, pelo WhatsApp, eu consigo fazer uma ata notarial, e essa ata notarial, ela serve também como título executivo? Essa ata notarial, ela já serviria para uma ação de cobrança. Mas, por exemplo, você entra em contato com essa pessoa, tenta um acordo, ela vai em cartório, combina com você de que não, sim, eu vou parcelar, vou pagar, ela não cumpre, aí sim, você utiliza desse instrumento para poder levar até um cartório de protesto, ou inclusive para entrar com ação de execução. Viu, gente? Quanta informação importante aí para descomplicar seu dia a dia. Então, bora descomplicar. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com a doutora Alane Colombo. Ela é especialista em Direito Público, Processo Penal, Penal e Empresarial, viu só? Não é pouca coisa não. Tudo bem, doutora? Olá, Sandra, tudo ótimo, é um prazer estar no seu programa. Eu que agradeço, seja muito bem-vinda. Vamos descomplicar hoje sobre precatórios? Claro, sanaremos todas as dúvidas. Isso aí, gente. Hoje a doutora Alane vai estar explicando aqui a questão, né, dos precatórios e do OPV. Então já explica aí pra gente o que é precatório, doutora Alane. Precatório é uma requisição de pagamento de determinada quantia em que a Fazenda Pública é condenada em processo judicial.
Certo. E como que a pessoa faz para receber esse precatório, né? A parte ou às vezes até o próprio advogado que está lá já especificado na procuração? Após o término do processo judicial, será enviado um ofício ao Tribunal de Justiça, no caso da condenação do Estado, e posteriormente entrará em uma lista que é realizada de acordo com a ordem cronológica do envio dos ofícios, e posteriormente o ente será intimado para realizar esse pagamento. Certo. O ente aí que a doutora está falando pode ser o Estado ou também o município, não é isso? O município. Ou a União. Ah, sim, gente. Ó, então presta atenção aí, ó. Estado, município e União. E bom lembrar que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pode ter um precatório, desde que tenha obtido êxito em um processo judicial. Certo. Naqueles processos, doutor, em que a fazenda ela é condenada à parte, né? Ela pode receber de outra forma sem ser em precatórios? Pode sim, desde que seja obrigações de pequeno valor, que hoje é no valor máximo de 4.420 VRTs, que dá em torno de R$ 17.834,70. Esse valor é atualizado anualmente. A vantagem do OPV para o precatório é a questão da celeridade, que no caso do Estado, por exemplo, tem até 60 dias para efetuar esse pagamento. Você que está chegando agora aí, ó, estamos falando aqui sobre precatório e OPV, que é obrigação de pequeno valor, né, doutora Lânia? A doutora Lânia que explicou belamente que a parte pode receber em obrigação de pequeno valor, que é solicitado aí junto ao judiciário, obviamente, né? Mas esse teto está especificado aí na PGE, né, doutora? Na legislação, a depender do ente devedor. É importante também mencionar que caso a pessoa tenha um crédito superior ao valor limite, ela pode renunciar o excedente e receber na modalidade OPV. A parte que quer procurar saber sobre a questão aí do OPV, né? Ela procura aonde, doutora? Em algum site? Explica só um pouquinho para quem está em casa sobre esse assunto aí. Vai depender do ente devedor. No Estado, por exemplo, é junto à PGE e, posteriormente, o pagamento é efetuado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, que é a Cefaz. E para finalizar nossa entrevista aqui com a doutora Alane, eu vou pedir para ela descomplicar e deixar uma mensagem aí para quem está em casa. As partes interessadas devem procurar um advogado de confiança para sanar todas as dúvidas relacionadas ao processo e a finalização dele, no caso de execução. Gente, então bora descomplicar. E aí, gostaram do programa de hoje? Então não percam, todo sábado, aqui na Rede TV, às 10h30 da manhã e toda terça, às 5 horas da tarde. E você aí de casa, se perdeu algum programa, não tem problema. Poderá assisti-lo no APPS Flix ou no nosso canal no YouTube ou também no site www.espost.com.br. Então vocês já sabem, né, gente? Não complica. Descomplica!